Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Janassá, tudo bom? Boa tarde, Rui. Podemos começar, Alan? Isso aí, vamos começando, né? Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela live no Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março. Começa agora o programa Contra Fluxo, uma parceria com a Rádio Universitária, que tem o apoio do Adorno Sindicato. E hoje, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, estamos gravando o programa de nossas casas, né, Rui? Uma medida necessária para o momento, que é muito grave, muito delicado e requer muitos cuidados. Eu me chamo Jana Sá e com o colega jornalista Rui Rocha, estamos juntos todas as sextas, neste horário, para batermos um papo sobre política, educação e cultura. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Jana. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando na live e, ao mesmo tempo, está rolando o programa gravado lá na FM Universitária, tá? Então, a ideia é deixar o ouvinte sempre com uma opção de conteúdo, né? Então, a gente lembra também, né, que vocês podem participar pela nossa página aqui no Facebook, né, mandar comentários, perguntas. É sempre importante quando vocês participam. Tá? É só buscar Programa Contra Fluxo. E hoje nós recebemos a vereadora Divaneide Basílio, que vai falar sobre o enfrentamento à pandemia do coronavírus e a adoção de medidas efetivas para a população em situação de vulnerabilidade que vive nas ruas de Natal. Boa tarde, Diva, seja muito Isso bem-vinda de ao programa Contra Fluxo. Boa tarde, muito obrigada, Jana, Rui. É um prazer estar aqui com vocês à distância, cumprindo aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então vamos para o destaque da semana, Rui. Rui, começo destacando o isolamento político do presidente Jair Bolsonaro, que tem contrariado as recomendações mundiais de saúde, desprezado vidas e apostado no fechamento democrático. Enquanto a população se isola em suas casas para tentar ajudar na contenção do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro fica cada vez mais isolado politicamente. Lideranças no Congresso Nacional, como o vice-presidente Hamilton Mourão, representantes do Judiciário, governadores, prefeitos, entidades médicas e até parte da cúpula militar marcaram distância da conduta do mandatário nessa crise. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, procurou tranquilizar o povo potiguar logo depois do pronunciamento do presidente. Ela foi às redes sociais e disse que vai continuar trabalhando no combate e prevenção do coronavírus. Bom, entre o pronunciamento em rede de rádio e TV, na noite de terça-feira, dia 24 de março, e o início da noite de quarta, cresceram as manifestações contrárias ao principal representante da ultradireita na América do Sul. Se o presidente marcou pontos com seus apoiadores mais radicais, ele tem sido alvo, Rui, desde o dia 17 de março, de panelaços diários em todas as regiões do país. O comportamento de Bolsonaro conseguiu unificar até discursos de seus opositores, que costumam agir de maneira sempre desalinhada. As críticas ao presidente estiveram entre os assuntos mais comentados do Twitter. As hashtags Fora Bolsonaro e Bolsonaro Genocida apareciam na noite da terça-feira, depois do pronunciamento, como os dois assuntos mais comentados da rede social em todo o mundo. Diante da escalada da pandemia de coronavírus, Jair Bolsonaro insiste em se espelhar no discurso do presidente americano Donald Trump, de minimizar a disseminação da doença, defender o fim do isolamento social para salvar a economia, batendo na tecla de que a cura pode não ser maior do que o problema. Agora, veja, o Brasil está se espelhando no país que se transformou no novo epicentro do coronavírus. Os Estados Unidos registraram mais de 85 mil infectados e superam a China. É agora o país com mais casos de Covid-19 no mundo.
seguindo, de certo modo, os passos, né, de Donald Trump, o mandatário brasileiro decidiu se pronunciar em rede nacional para criticar o fechamento do comércio, de escolas, culpar a imprensa pelo que ele classifica de clima de histeria e pedir que a população volte à normalidade. Ora, a fala de Bolsonaro deixou entidades internacionais preocupadas com o Brasil, que um mês depois da confirmação do primeiro caso, já possui 2.915 infectados e 77 mortes pela Covid-19. 94 pessoas hoje já estão internadas em unidades de terapia intensiva, entre eles o próprio motorista, né, de Jair Bolsonaro, o que teve uma piora do quadro e foi transferido para a UTI ontem, né, nesta quinta-feira. De 26 de fevereiro a 26 de março, veja, em um mês, o Brasil passou de registrar um novo caso por dia para fazer o registro de 482 novos casos. O alinhamento dos dois presidentes, que vem indicando pressa para relaxar as regras de isolamento, antes mesmo, né, do pico da doença nesses países, é mais uma briga que Trump e Bolsonaro compraram como uma estratégia padrão de suas políticas de antagonismo com o mundo. Eles nunca buscam uma união, né? Eles buscam tensionar, sempre mais uma tensão. Esse trabalho de culpar a China, depois governadores e prefeitos, também de ir contra especialistas e técnicos de saúde, é necessário para esse modelo de governança. Bolsonaro, ele caçoa de uma epidemia que coloca o mundo de joelhos. Uma epidemia que já matou mais de 24 mil pessoas e infectou cerca de 530 mil em 175 países. Números, né, que aumentam diariamente, a gente vê esse aumento em milhares todos os dias. E aí o Bolsonaro tenta se aproveitar, né, dessa crise, da pandemia, para minar as instituições democráticas. Veja, sem demonstrar nenhuma preocupação com a sociedade brasileira, Bolsonaro vê na crise do coronavírus uma oportunidade para radicalizar, né, na sua estratégia de confronto com as instituições que sustentam a democracia. No dia seguinte ao pronunciamento em cadeia de rádio e TV, Bolsonaro ele voltou, né, reafirmou tudo que ele tinha dito, né, no pronunciamento, no discurso que fez, e foi além, né? Ele afirmou que ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil e declarou que o país, abre aspas, pode sair da normalidade democrática, fecha aspas. Veja, se o conflito faz parte do cardápio típico dos bolsonaros, a estratégia parece começar a dar sinais de desgaste, né? Eu estava vendo hoje alguns sites e vi uma pesquisa da consultoria Atlas Política, que foi realizada logo depois do discurso do presidente, né? Então, portanto, entre os dias 23 e 25 de março, que aponta o aumento da rejeição ao presidente. Mais do que isso, mostra que 8 em cada 10 brasileiros apoiam a implementação de medidas de isolamento. Então, vão bem na contramão do que o presidente Bolsonaro tem pedido à população. E nessa falácia da dicotomia economia e saúde das pessoas, a vida precisa estar em primeiro plano, né? A economia deve estar em função da vida e submetida a um planejamento do Estado. Qual o problema? O problema é que Bolsonaro parece não entender que as eleições acabaram, né? Ele dá demonstrações sempre de não estar preparado para conduzir o país, né? Principalmente nesse momento de crise. Agora, eu queria chamar a atenção, Rui, fechando esse destaque, que esse comportamento de Bolsonaro, ele não é uma loucura, não é um comportamento, não é insanidade. É um projeto político, um projeto que ele prioriza um projeto de reeleição, né? Mas e aí, Rui, o que é que você traz para a gente?
Pois é, Jana, realmente, né? Tudo isso que você falou é muito preocupante. As posturas de Bolsonaro não condizem com as posturas de um estadista, mas eu vou trazer o outro lado dessa questão, né? Infelizmente, as boas notícias não vêm de Bolsonaro, mas há boas notícias, né? Jana, espectadores, pessoal que acompanha nossas redes aí no Contrafluxo, finalmente, uma decisão que as pessoas ontem na Câmara de Deputados um benefício emergencial com um valor que vai de R$ 600 a R$ 1.200 por família. Esta é uma vitória da bancada progressista, isto é, do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, da Rede. Mesmo sendo minoria na Câmara, esses partidos defenderam um valor superior e conseguiram negociar com a maioria dos deputados. Bolsonaro defendeu um benefício de apenas R$ 200, mas o governo foi derrotado nessa questão. A medida tem diversas funções essenciais. Mantém o trabalhador dentro de casa, cuidando da própria saúde e da própria família, garante um sustento aos mais vulneráveis, pessoas que não têm salários, ajuda a socorrer a economia real, micro, pequenas e médias empresas, que geram a maior parte dos empregos no nosso país e também no Rio Grande do Norte, né? Quando a gente olha aqui para o nosso quintal, se a gente observar empreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas, nós chegamos a cerca de 70% dos empregos gerados no RN. E isso é o mesmo no Brasil, isso é o mesmo em outros estados também. O projeto que segue agora para o Senado estabelece que no período de 3 meses poderá ser concedido o auxílio ao trabalhador maior de 18 anos que não tenha emprego formal e cuja renda familiar mensal seja de até 3 salários mínimos, o que corresponde a aproximadamente R$ 3.135, né? Ou até R$ 519 por pessoa. Então, pega pessoas que precisam muito desse benefício. Poderão ser pagos até 2 benefícios por família, né? A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos de todos os membros de uma mesma casa, só para a gente ter uma ideia. Se enquadram nesse perfil as pessoas que sejam microempreendedores individuais ou então que não recebam nenhum benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou programas de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. Quem é o Bolsa Família? Basta fazer a opção. Aí a pessoa deixa de receber o Bolsa Família e recebe esse seguro emergencial. Dentro de todas essas condições, a proposta estabelece que se a mãe de família for a única trabalhadora e responsável pelo lar, terá direito ao valor de R$ 1.200. O projeto também amplia de maneira gradual a quantidade de pessoas que podem requisitar o BPC. O BPC é aquele benefício de prestação continuada, né? Que atende os idosos, os velhinhos que estão em condição de pobreza, né? Não tem outras fontes de renda. Jana e espectadores, pessoal que está acompanhando o nosso programa hoje, é a primeira vez, né, que nós temos uma decisão concreta para beneficiar quem mais precisa. É lamentável, porque assim, a gente recebeu notícias, os bancos estão pedindo apoio porque os bancos estão sem liquidez. Ora, quem está sem liquidez é o pobre. Quem está sem liquidez é o miserável. Os bancos tiveram lucros recordes. Por que se colocaram os bancos à frente das pessoas? Isso não é admissível. Isso é um absurdo total e completo. E a gente chama atenção também para a posição de Bolsonaro, né? Enquanto Bolsonaro se dizia preocupado com a economia, mas não apresentou nenhuma política industrial, nenhuma política de geração de empregos, nenhuma medida para combater a desigualdade. Pelo contrário, a economia para Bolsonaro é o lucro dos bancos, é o lucro das bolsas de valores, as reformas trabalhista, previdenciária, a PEC 186, 187, 188, vão no mesmo sentido. Cortam investimentos, reduzem salários, tiram dinheiro da economia. O governo tenta
colocaram a culpa da recessão exclusivamente no coronavírus, na pandemia, mas a economia já vinha mal antes. Né? A economia real, a economia que interessa, né? Das pessoas que compram, vendem, trabalham, produzem. Essa é a economia de verdade. Né? Essa já vinha mal. Mas você tinha vários indicadores preocupantes, indicadores de desemprego, né? o próprio crescimento do PIB, né? A capacidade instalada das indústrias. Então, tudo isso já estava numa situação muito frágil, muito debilitada. Né? O que acontece é que o governo Bolsonaro prefere sempre tergiversar, prefere sempre enrolar, prefere sempre ficar brigando aí, jogando a culpa no outro. Ah, a culpa é dos governadores. Ah, a culpa é dos comunistas. Ah, a culpa é do Congresso. Né? Esquece, por exemplo, que boa parte dos governadores, né, principalmente lá do Centro-Sul, governadores que apoiaram o Bolsonaro até outro dia, né? O Dória, esse pessoal apoiou o Bolsonaro, e aí ele está brigando com eles agora. Né? Veja que contradição. O Zema, né? Até o Zema, ele se negou a ajudar o Zema quando o Zema pediu ajuda. Né? Tem má vontade com os governadores do Nordeste, que são progressistas, né, em sua maioria. Então, na verdade, é sempre desviar, né? É sempre tergiversar, sempre enrolar, sempre apontar a culpa para o outro e deixa de governar, deixa de tomar medidas reais. Né? A gente insiste, o importante é a economia real, o importante são os trabalhadores, as trabalhadoras no dia a dia. Né? E é como você falou, Jana, agora, cuidar da economia é cuidar das pessoas. Né? Inventava desculpas, agora não tem para onde fugir. Né? Então, ficar em casa é indispensável. Faz bem à saúde, né? E faz bem à própria economia, pois não existe economia sem o bem-estar das pessoas. Sim. Pois é, Rui, é um avanço, né, a Câmara ter aprovado esse valor, né, que pode até chegar ao valor de 1.200, né, no caso de você ter aí mães de família, né, mães solteiras e tal. Agora, a gente tem que lembrar, Rui, que isso foi uma briga, assim, no Congresso, né, não foi um projeto apresentado pelo governo Bolsonaro, né, Bolsonaro, ele foi eleito para governar para todo mundo, mas, assim, desde que ele foi eleito, Rui, que ele mostra que ele governa para uma parcela da população, né? Ele parece não entender qual é o papel de um chefe de Estado, né? O Estado que tem que suprir a necessidade daqueles que mais precisam do Estado, né? Bolsonaro não consegue, ele mostra a demonstração que ele dá todos os dias, a cada declaração, a cada projeto, a tudo que ele apresenta, é a falta de preparo mesmo para conduzir a nação, né? E agora, só para a gente ter cuidado, né? O finalzinho do meu comentário foi esse, porque eu vejo muita gente dizendo: Bolsonaro é louco, é um presidente, sabe? Está longe disso. Isso é um projeto político, é o projeto dele, ele pensa nele, entendeu? E na parcela que é mínima, mas é uma parcela ainda que se sustenta ali, que apoia ainda o governo de Bolsonaro. Rui, antes da gente chamar a Diva, vou ler aqui alguns comentários. O Elton Duarte está acompanhando a gente, Liciane, Darlio, o professor Oswaldo. Gente, boa tarde. Minha mãe, tarde, Fátima Sá, que é fiel. Sempre na escuta. Todo dia. Muito obrigada pela audiência. Oswaldo está mandando um abraço, Diva, para você. Daqui a pouco o Diva está entrando aqui conosco. O Elton, que disse sempre que o programa tem que ser diário. Rebequinha, saudade de você também. Um beijo enorme. E Oswaldo está lembrando aqui, Rui, uma coisa bem importante. Oswaldo botou, agora foi a vez da Prefeitura de Natal voltar atrás, porque depois da declaração de Bolsonaro, né, Rui, a gente não comentou aqui, mas o ministro da Saúde, que vinha mostrando um comportamento mais equilibrado, né, para conduzir as ações do governo, ele se dobrou, né, às determinações de Bolsonaro, voltou atrás, disse que realmente era um exagero esse isolamento e tal. E aí Oswaldo está comentando que agora foi a vez da Prefeitura de Natal voltar atrás.
A portaria 028/2020 da Censu liberou o funcionamento das feiras livres em Natal. Lamentável isso. Eu estava vendo hoje pela manhã, Oswaldo, realmente nós não incluímos aqui, porque é uma realidade muito dinâmica, né? Esses números que a gente leu agora, se eu for ali, se eu abrir aqui o mapa no computador, que abri para colocar para vocês e não consegui aqui com a minha internet, ele é atualizado em tempo real, assim, então, assim, esses números estão sempre crescendo, né? Ontem, quando eu estava pensando em fazer esse destaque aqui, trazer para vocês esse destaque, os Estados Unidos já tinham se tornado o epicentro dessa epidemia, mas com um número de 82 mil, né? Esse número já subiu só agora pela manhã para 85 mil. Então, assim, lamentavelmente, esses números crescem diariamente aos milhares, né? Gabriele Alcioli está dizendo que o presidente não tem juízo e não se arrepende de dizer, eu avisei. Obrigado, gente, pela audiência. A Jana estava perguntando. Vai lendo aí, Rui. Se já tem como fazer a opção, né? Pelo Bolsa Família, para as famílias que recebem Bolsa Família e o Bolsa Família. A gente tem que esperar ainda, porque a proposta vai para o Senado. Sim, né? Exatamente. Mas, assim, da forma como essa proposta foi aprovada na Câmara, eu creio que o cenário é muito positivo. Né? A avenida está aberta, esperamos que os senadores aprovem, porque isso sim é proteger a economia. Algumas pessoas falam, né, o próprio Bolsonaro, lamentavelmente, você citou agora, né, o pessoal, muito prefeito indo na onda, associações comerciais indo na conversa de Bolsonaro. Gente, expor as pessoas agora não só vai massacrar muita gente, não só vai debilitar a saúde de muita gente, não só vai sufocar o SUS, que já está sobrecarregado, mas vai também penalizar a economia. A própria economia vai ser penalizada depois. Né? Lembrem-se, vocês esquecem isso, né? O custo humano também repercute na economia, também causa prejuízo. Então, as pessoas ficam sempre no cálculo rápido. Não, vamos olhar para a economia. Primeiro, Isaura, temos que esperar a proposta ser aprovada no Senado e vamos trabalhar, né, vamos pressionar, a sociedade tem que pressionar para que todo possível. Né? Olha só, Regina Lúcia mandou comentário também, né? Os governadores estão mais lúcidos, né? E Bolsonaro está defendendo o mercado. É sempre bom lembrar, né? O mercado. O mercado, quando a gente fala o mercado nesse sentido, né? O Bolsonaro defende o mercado. Não é o pequeno mercadinho, não é a feira das rocas, não é a feira do alecrim, né? Não são esses comércios populares, não é a pequena economia, a economia que gera emprego de verdade. Quando o Bolsonaro defende o mercado, é a bolsa de valores. Sim. Os ricos, ele está na hora de abrir a bolsa e colaborar com a sociedade. Aí saiu uma notícia agora recente do UOL, os bancos, nós vamos ajudar o cidadão, os bancos estão aumentando os seus lucros, estão cobrando mais juros, estão sendo mais duros na renegociação, ao invés de sociedade. Vê que coisa vergonhosa, Jana. Vamos lá. E está aqui conosco hoje a vereadora de Natal, Divaneide Basílio. Divaneide, obrigada por ter aceito o convite. Mais uma vez, Diva, seja muito bem-vinda aqui ao programa Contrafluxo. Eu que agradeço essa oportunidade de diálogo, estava aqui ouvindo atentamente as informações de vocês e acho que esse programa presta, sim, um grande serviço à nossa sociedade. A gente precisa ter informações qualificadas, concordo com o professor Leto, esse diário. E quero dar um abraço aqui para os ouvintes que estão acompanhando, Regina, Gabriela, as pessoas, né, dialogando conosco também é muito bom. E parabéns pelo programa. Obrigada, Diva. Diva, vamos agora falar sobre uma parte do que continuando, né, nesse destaque
população em situação de vulnerabilidade, né? A rua é o espaço onde a vida social acontece, só que passou a ser evitado por todos, né? E aqui em Natal é o lar de 1.200 pessoas, né, que vivem em situação de vulnerabilidade na capital potiguar. São pessoas invisíveis no cotidiano das grandes cidades, a população em situação de rua, em ocupações, né? Os refugiados que vivem em Natal, eles estão na linha de frente da Covid-19, né? Com um risco iminente de serem varridos pela doença. O seu mandato, Diva, tem 2 projetos de lei que beneficiam diretamente, né? O segmento Pop Rua, refugiados. É possível pactuar nesse momento com as autoridades e, diante dessa crise, tirar essas medidas do papel? Como é que você vê? Isso, Jana. Acho que a primeira questão é justamente a gente registrar para a sociedade que a gente não pode fechar os olhos para uma população tão vulnerável como a população em situação de rua, mas também os imigrantes, os apátridas, que a gente muitas vezes esquece, e a gente poderia ser um desses em outro país. A gente esquece que essas pessoas precisam de ter dignidade, a gente passa nas ruas tão rápido e a gente nem olha para o lado. Acho que esse é o momento em que a sociedade toda está sendo convidada a parar, a refletir sobre suas próprias ações. E nós, parlamentares, mais ainda. Então, se essa ação a gente já vinha pensando, construindo esses 2 projetos, antes desse processo todo se alarmar, eu acho que agora cabe a nós pactuar para que esses projetos, como eu apresentei no comitê estadual, que esses projetos eles possam sim já ter uma sinalização para no futuro você ter algo mais perene. Por exemplo, moradia, o direito à moradia deve ser um direito respeitado por todo mundo. E não dá para a gente dizer, fica em casa, você que pode ficar em casa, e a pessoa que não está em casa. E qual é o auxílio que o município dá? Qual é o aporte? É o aluguel social? É o auxílio de moradia? Nós também apresentamos um projeto que se chama Fundo de Emergência no município. Se você tem recursos aportados nesse fundo, situações como essa passam a ser tratadas com muito mais controle, com muito mais qualidade, com muito mais consistência. Porque o poder público tem que apresentar medidas. O Estado precisa ser forte. Nós vivemos vocês foram precisos quando apresentaram aí os pronunciamentos do presidente, as atitudes, não só pronunciamentos, o modo de operar, né, desse presidente, desse modelo que está em vigência. E esse é um modelo que cada vez mais distancia as pessoas de serem pessoas, cada vez mais tira a humanidade e dignidade das pessoas. Né? Por isso que nós apresentamos a Defensoria Pública, inclusive, apresentou que a gente precisava ter, sim, a moradia, né, o auxílio moradia como uma ação perene, e acho que abre as portas para a gente ter essa discussão mais fortemente pensada, mas também tem projetos como o Solidário, que é do ex-vereador Sandro Pimentel, que chegou à Câmara, e nós, além de, inicialmente, nós subscrevemos, nós fomos lá, lutamos para derrubar o veto da prefeitura, porque nós achamos que não tem cabimento vetar um projeto como esse, de investimento no ser humano. E aí, é uma ação também que nós cobramos nesse momento, que é a garantia dos bons solidários, do abrigamento, da alimentação. E acho que esse é o momento que a gente precisa não só se unir de forma verbal, mas se unir em torno de reforçar o papel do Estado, das políticas públicas, né, de ter pessoas vivendo com dignidade. Não dá para a gente achar que a dignidade é algo um penduricalho. Para mim, não é para você. Daí tem um direito que você não tem. Isso é tudo menos um Estado. Então, a gente precisa se preocupar e ficar atento a essas questões. Eu acho que esse é o momento de nós olharmos no olho dos invisíveis e dar visibilidade a essas pessoas, visibilidade com dignidade. Né? Acho que é por aí. Ô, Diva, seu áudio ficou um pouquinho complicado agora, né? Mas a gente sabe, são coisas da internet, né? A gente vai tocando. E a gente
Diga aí, Jana. Sim. E nesse momento, principalmente, né? Está sobrecarregada, assim, a internet hoje, antes um pouquinho de entrar aqui, me bateu o desespero, que aqui em casa a internet caiu no geral. Mas é paciência, né? A gente pede desculpas aos espectadores, mas está assim, né? Em escala nacional, regional, mundial até, porque todo mundo usando muito a internet. Afora os problemas históricos da internet brasileira, né? Que é cara e ruim. E é prestada por empresas privadas, né? Quem presta esse serviço são empresas privadas. E dizem que empresa privada é as mil maravilhas, né? Que tudo corre bem, que o serviço é sempre maravilhoso, é sempre barato. Não é bem assim, na verdade, né? Muitas vezes o serviço é caro e a qualidade não é o que a gente espera. Mas vamos à pergunta, Diva. Você tem acompanhado aí uma série de políticas, né, em ação conjunta. As defensorias públicas do RN e de Natal recomendaram ao governo estadual e municipal, né, que garantam espaços públicos, abrigo, higiene, alimentação, vestuário, à população em vulnerabilidade. A Prefeitura de Natal lançou um plano emergencial, né? E como você avalia esse plano? O governo do Estado, que está coordenando o trabalho, deve suplementar essas ações? Isso. Essa pergunta é totalmente ligada à anterior, né? Se a gente olha para uma população invisível que precisa de ter uma atenção, é preciso ter um plano para isso, né? É preciso ter ações que possam abrigar essa população, que possam acolher. E aí a recomendação de que o governo do Estado receba, né, essas recomendações, e o governo do Estado já apresentou algumas medidas no restaurante, de ter a isenção para a alimentação para essa população, e também recebemos o plano emergencial da Prefeitura. Nós participamos dessa reunião conjunta. Nós colocamos, inclusive, esse projeto que eu falei na mesa para dizer, eu quero destacar para que isso seja uma ação de longo prazo. E nós também já solicitamos, por ofício, assendas, quais ações vão ser direcionadas aos imigrantes e apátridas. Porque a população em situação de rua já vai ser deliberada pelo plano, vai ser acolhida, e aí a gente também faz essa pergunta, porque também saiu uma recomendação do CERAM, que é do Comitê Estadual, né, dos refugiados e apátridas do nosso estado, e a gente precisa ter um olhar sobre todas essas populações. Estamos falando de várias populações vulneráveis, se fosse o caso que a gente teria outras aqui também que nós estamos trabalhando, nós citamos essas duas, porque estão mais evidência, e tem essa ação já pensada, mas o nosso mandato já solicitou respostas para carroceiros, respostas para a população de ciclas, a população circense, dos artistas, para que os cachês sejam realmente liberados. Nós sabemos que, nesse momento, o TCE, a gente tem que sensibilizar todas as instituições para entender que é preciso inverter a lógica, como vocês estavam falando, não é o mercado. A lógica agora é as pessoas, é salvar as vidas. E a gente precisa garantir exatamente que essas pessoas também tenham o seu sustento. E, para isso, as políticas públicas são essenciais. E aí a gente tem, diariamente, feito solicitações e acompanhado de perto as respostas da Prefeitura. Já tem esse plano emergencial para a população em situação de rua, mas nós estamos também monitorando sobre os feirantes, monitorando sobre a população que trabalha na praia, monitorando sobre a população de carroceiros, a população, inclusive, que não foi incluída ainda, né, nesses planos, e que esse recurso federal, que agora é aprovado na Câmara Federal, que vai para o Senado, a gente vai brigar também para essa garantia e ter seu direito à reclusão, porque nós não estamos falando de uma brincadeira, nós estamos falando de algo sério, que já se repete em vários países, e nós não podemos tratar como uma gripezinha, nós temos que tratar com muita seriedade, porque tanto vocês que estão fazendo esse papel no jornalismo, nós no parlamento,
temos que exigir uma postura diferenciada dos nossos gestores. Não dá para ter gestores no executivo pensando que política pública se faz mais ou menos de qualquer jeito. Isso não tem cabimento. Né? A gente tem que se posicionar firmemente, diariamente sobre isso, sabe? Essa é uma ação que a gente precisa pensar conjuntamente, diariamente. Sim. Diva, e falando ainda em ações, e você falou agora na postura, né, de um gestor público, o prefeito Álvaro Dias, ele tem divulgado as ações de enfrentamento à pandemia como se fossem ações dele, né, ele fosse o responsável e não a prefeitura. Isso não fere o princípio da impessoalidade na administração pública? Exatamente. E a gente, inclusive, tem que dizer que esses planos e essas políticas é resultado de uma demanda conjunta e, sobretudo, de uma posição firme do movimento nacional da população em situação de rua. Quem eu quero saudar aqui, Vanilson Torres, que tem se dedicado, está à frente desse movimento. Então, primeiro, se a prefeitura não reconhece, não chama, né, o movimento para si e não diz que o seu papel de gestão é um papel que tem que ter isonomia, e você está tendo ações de uma gestão e não de um cidadão, não de uma pessoa, acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é que a gente sabe muito bem que, infelizmente, a postura do nosso prefeito, em várias situações, tem sido, tem dificultado o papel da isonomia nas políticas públicas, devido ao que está acontecendo no plano diretor. E isso tem tudo a ver, porque praticamente o prefeito foi à Câmara para dizer que como ele gostaria de ter a cidade, como ele gostaria de ter a cidade moderna, e pasmem, um processo que está em andamento não pode ser interrompido pelo gestor, dizendo já como ele quer que fique. A segunda questão é agora, nesse processo todo em que a gente está tratando do recolhimento das pessoas, a gente teve muita dificuldade de parar o processo de revisão do plano diretor para fazer com que a prefeitura entendesse que, nesse momento, a gente precisa salvar vidas. Até o último momento, a conferência estava sendo mantida, e nós teríamos mais de 140 pessoas numa sala. Seria um momento de insalubre, um momento de correr risco, e a gente tem que convencer o gestor de que esse é o caminho errado. Realmente, parece que a gente está vivendo um período de muita dificuldade de papéis, né? O seu papel gestor é proteger a cidade, é respeitar os processos democráticos, é respeitar, inclusive, um conjunto de ações que são construídas e pensadas conjuntamente. Agora, acho que nós estamos... Não é por aí, mas tem esse caminho. E, por exemplo, o plano emergencial é um bom caminho. Registrar que indivíduo, ele é de um conjunto, ele é, né, de uma gestão e não de uma pessoa. Acho que sempre que for preciso, nós estaremos ali vigiando e acompanhando e tentando garantir o princípio da impessoalidade. Esse princípio, ele é fundamental para fortalecer a coisa pública, e a gente não está diante de qualquer coisa, a gente está diante de instituições que estão se fragilizando, e a gente precisa fortalecer o Estado, o papel das instituições precisam ser fortalecidos. Eu acho que a gente tem esse dever, né, no lugar que a gente ocupa, tem esse dever, né? É por aí, não sei como alguém pode gerir uma cidade achando que é o quintal da sua casa. Isso não tem cabimento. Ô, Diva, e como é que fica? O pode tentar novamente, o prefeito pode tentar novamente atropelar o conselho da cidade, atropelar os movimentos sociais, os moradores, principalmente os moradores mais pobres, para favorecer interesses econômicos. Essa é uma grande preocupação. Eu acho que tudo está suspenso, mas a gente não tem a garantia de que isso
por quanto mais tempo será, né? Porque com essa fala presidencial, por exemplo, ela autoriza a quem já não queria proteger as cidades, a quem já achava que era um exagero, uma histeria, e acho que isso desqualifica muito a preocupação de quem quer realmente dialogar e proteger a cidade, quem é população que está em situação de risco, quem é população vulnerável, que tem um risco dobrado. Mas eu, por exemplo, na minha própria casa, tenho um filho com síndrome de Down, eu tenho doença autoimune. Então, se a gente para pensar, nós não podemos colocar em risco, não é sobre mim, é sobre nós, é sobre o todo, é sobre a sociedade. Então, eu não me sinto... De fato. É proibido cochilar num momento como esse. Podem por 4 meses. No outro... A gente voltou a ter probleminha com o áudio da... Pela renda... Diva, a gente está tendo problema aqui com o áudio. Mas... A autorização nacional impacta os municípios. Ah, tá. Sei. Ok, Diva. Então, assim, a gente agradece demais. Estão me ouvindo? Agora sim, Diva. A gente está escutando. Prejudicou, acho que o finalzinho, mas é isso, né? Quando você tem um presidente da República que autoriza, né, que alguns prefeitos e governadores sigam com essa irresponsabilidade e não sigam o exemplo de outros países do mundo, né? Porque você desconsidera o que está sendo feito em todo o mundo, né? O que essa pandemia representa, né? No mundo inteiro e trata como histeria, né? É lamentável. Diva, né, queria agradecer aqui mais uma vez por você ter aceito o convite da gente para fazer aqui esse bate-papo. A gente está com o tempo já até estourado, né? Se a gente tivesse ao vivo também. A gente hoje estamos fazendo ao vivo aqui no Facebook. Gravamos, né, Rui? A versão que foi para a rádio. Até agradecer também, Diva se disponibilizou para fazer conosco essas 2 versões gravadas para a rádio e aqui na live. Então, mais uma vez, Diva, obrigado, tá? Por ter aceito o convite aqui de participar conosco da live também, pelo Facebook. É isso, Diva. A gente agradece demais. Bom trabalho. Agradeço e nós estamos disponíveis. Minha gratidão, obrigado, estamos Diva. Aí disponíveis nas redes. Beijo, Diva. Gente, e antes da gente encerrar o programa, Rui, vamos de dica cultural, né? Uma dica cultural para a quarentena. As caminhadas do silêncio, agendadas agora para o dia 31 de março e 1º de abril, em várias capitais brasileiras, elas foram canceladas. Para marcar o 31 de março, 1º de abril, a data do golpe civil-militar de 1964, o movimento Vozes do Silêncio está convidando a população brasileira para uma vigília pela democracia e pelas vítimas da ditadura militar. A vigília ela consistirá em um conjunto de atos virtuais, né, atos feitos pela internet, e na colocação de símbolos representativos da luta pela memória nas janelas de nossas casas. Você pode acompanhar e compartilhar a programação que estará no site vozesdosilencio.com. Para participar, você baixa a arte do selo da vigília, né, no site vozesdosilencio.com e divulga em suas páginas. Nos dias 31 de março e 1º de abril, coloque em suas janelas tecidos escuros, flores, velas, fotos de desaparecidos, o que tiver para lembrar da memória das vítimas. Né? E aí eles pedem para a gente tirar foto, quem
Quem entrar nessa campanha terá fotos postadas nas redes, junto com o selo e as hashtags Luto na Janela, 56 anos do golpe militar e ditadura nunca mais. É isso, Rui. Você tem algum destaque? Né? Vamos deixar os nossos destaques para os próximos programas, né? E lembrando sempre, se você puder prestigiar os artistas, né? Os artistas do teatro, da literatura, da música, do audiovisual, né? Lembre-se que nesse momento eles não podem fazer apresentações públicas, eventos, que é de onde eles tiram boa parte do sustento, né? Então, está na hora de apoiar essas pessoas, de contribuir, né? Num momento tão difícil. Se você puder doar, fazer alguma contribuição virtual, o momento é esse. Tá bem? É isso, Jana. Valeu, Elan. É Valeu, isso, Rui. Tem muitas formas, né, Rui, da gente contribuir aí com o pessoal. A galera tá fazendo muita coisa legal na internet, né? E aí cabe a gente não só acompanhar e achar legal o que está sendo feito na internet, mas buscar concretamente como ajudar os nossos artistas, né? Bom, e vai chegando ao fim mais um programa Contra Fluxo. Queria agradecer a todos que acompanharam a gente aqui na live. Galera, obrigado pela audiência. E nos encontramos na próxima sexta, às 12h30. Lembrando que você também pode acompanhar o programa pela Rádio Universitária, 88,9 FM. Boa tarde e um ótimo fim de semana para todos. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo, Jana. Valeu, equipe. Valeu, audiência. Beijo.